Iniciar nossa aula aqui. Como sempre, com o nosso vídeo institucional. Logo após, eu vou iniciar nossa aula falando sobre a SAP 2, né? Vamos continuar falando sobre CIPA agora. Então, vou explanar um pouquinho sobre a atividade para vocês, certo? Mas antes, vamos iniciar nosso vídeo, como sempre. Hoje você vai ver com a gente como é feito tablet. Se você clicou nesse vídeo imaginando que você ia estar na China, na Califórnia, na Malásia, não. Tem tablet sendo fabricado no Brasil, sim. E o chip do tablet mesmo, o processador dele, o cartãozinho de memória. E a gente vai ver tudo isso hoje. A gente está aqui na fábrica da Multilaser, em Extrema, Minas Gerais, onde é feito não só o tablet, mas também vários celulares, monitores e muito mais. A gente vai começar vendo a fabricação do chip. Como é um componente extremamente frágil e delicado, a sala tem uma super proteção. A gente tem que lavar a mão, colocar um macacão antiestático, passar por um túnel de vento, e aqui dentro existe até um limite de partículas que podem estar suspensas no ar para não contaminar os chips. A matéria-prima, a parte mais importante do chip, é isso aqui. É uma placa de silício, ela está em formato de disco aqui, e tem mais ou menos 400 pedaços, daria para fazer 400 chips a partir dessa placa. Aqui dentro é que estão os microcomponentes, é como se fosse uma placa verde, daquelas que a gente enxerga quando abre algum componente eletrônico, mas muito menor. E para fazer o chip eles precisam cortar e processar essa peça. O primeiro passo vai ser passar uma película em cima dessa placa de silício e em seguida ela vai ser lixada. Ela chega com 0,7 milímetros, mas eles precisam de uma placa muito mais fina, de 0,2. Em seguida, também a máquina coloca esse anel em volta e a gente vai ter um produto mais ou menos assim. Tudo isso a gente não consegue ver porque acontece lá dentro e não dá para abrir a máquina. Agora está na hora de cortar isso aqui em pedacinhos bem pequenininhos. Você deve imaginar que não é uma pessoa com um serrote na mão que faz esse trabalho, né? É um aparelho muito delicado. Essa aqui é a máquina. Por incrível que pareça, o corte é feito na água. É uma água deionizada para não ter nenhuma energia elétrica correndo ali para estragar o chip. E quem faz o corte é esse disquinho. A resolução do corte, para você ter uma ideia, é 0,05 milímetro. É um disco diamantado. É tão difícil de ver o corte que foi feito que o controle de qualidade tem que ser feito no microscópio. Aqui eu usei o celular e consegui gravar, ó. Você consegue ver a bordinha aqui do corte. Voltamos, pessoal. Vamos lá. Tá? Vou apresentar aqui para vocês a nossa SAP agora. Abrindo aqui. Nós estamos na terceira aula, na quarta aula, né? Vamos falar hoje sobre a SAP 2. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, 15/5, nossa quarta aula de coordenação. Vamos falar um pouco sobre a SAP 2. Está aberto aqui, deixei aberto. Aqui. Nessa SAP, pessoal, é o seguinte, né, o intuito nosso vai ser entender um pouco mais sobre NR5, sobre como moldar a SAP, né, dentro da NR5, o dimensionamento, né, como vocês vão desempenhar isso aqui. Então vamos lá, prezado estudante, a empresa onde você trabalha, a Têxtil Roupas Limitadas, possui 500 funcionários e realiza o corte e costura de peças de malha para uma outra empresa. A Têxtil Roupas Limitadas possui uma área administrativa e uma área produtiva onde fica o corte e a costura. Os funcionários trabalham em 2 turnos, sendo que o primeiro vai das 8 às 17 e o segundo vai das 17 às 2 horas da manhã. Como você é técnico em segurança do trabalho, deverá auxiliar na eleição da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e também na primeira CIPAT,
que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Sempre, pessoal, encontrar a diferença, um meio termo, tá? Entre CIPA e CIPAT. Tá? Eu vejo muitas pessoas colocando aí CIPAT com C, só que CIPAT é semana, tá? Com S. E a CIPA é a comissão interna. Então são diferentes. A CIPA tem a atribuição de fazer, de montar a SAP dentro da empresa, a CIPAT dentro da empresa, né? Esse desempenho faz parte das nossas atribuições. Então, você deverá dimensionar a CIPA da empresa conforme o anexo 2 e, após realizar um estudo da NR5, deverá elaborar uma síntese com informações referentes às atribuições da CIPA, seu funcionamento, por exemplo, reuniões, decisões e mandatos, e processo eleitoral em um documento de Word. Posteriormente, você deverá elaborar a programação da primeira CIPAT utilizando o modelo de cronograma disponível no anexo 3. Lembre-se de analisar os possíveis riscos existentes da empresa, de modo que sejam abordados como tema da CIPAT, né? Então, toda CIPAT que a gente cria, nós temos um tema, o qual vou mostrar para vocês aqui, um dimensionamento para a semana, como é semana interna, né? E a CIPA, ela passa por um dimensionamento, qual eu vou mostrar para vocês também dentro da NR5, como montar, como fazer, como identificar isso, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o anexo 1, que é o dimensionamento, e o anexo 2, que é a CIPAT. Então, na etapa 1, nós vamos elaborar o quadro da CIPA, né? E vai ser dimensionado no momento presencial. Provavelmente foi feito com vocês no momento presencial, tá? A etapa 2, elaborar uma síntese das informações referentes à atribuição da CIPA e seu funcionamento no processo eleitoral. Essa etapa também será realizada no momento presencial. O que é que nós vamos fazer para o momento EAD? Né? Elaborar o cronograma da CIPAT. Nessa etapa, o cronograma da CIPAT deverá ser desenvolvido e postado no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, onde vocês postam as atividades de vocês, certo? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre NR5 agora, né? Dentro da NR5, deixa eu pegar só a pastinha nossa aqui. Dentro da NR5, eu tenho também aqui o modelo de cronograma da CIPAT, que é o anexo que nós mostramos, a nossa folha-resposta com os dados definidos. Deixa eu abrir ela aqui. Olha só. Na folha-resposta, nós já temos aqui uma ideia de dimensionamento, né? Nós já colocamos aqui a fabricação de artigos de malharia e tricotagem, a atividade da empresa, corte e costura de peças de malha. Qual o grau de risco dessa empresa? Eu preciso identificar esse grau de risco. E onde eu vou encontrá-lo? Né? Nos anexos da NR5, o chamado CNAE 2.0. O que significa CNAE? Código Nacional de Atividades Econômicas. Eu vou buscar dentro do CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, eu vou buscar esse númerozinho aqui, ó, como se fosse uma classificação, 14.22-3. Com o dimensionamento em mãos, identifiquei o grau de risco. Qual que é o dimensionamento da CIPA de acordo com o quadro que já está disposto aqui? Quantidade de componentes da CIPA. É isso que a gente precisa entender também, né? Lembrando que eu tenho grau de risco que vai de 1 a 4, né? E o número de integrantes da CIPA, ele vai ser dividido entre efetivos e suplentes. Lembrando que até 19 funcionários eu não tenho nenhum grau de risco que seja necessário ter CIPA, né? De 20 a 29, para se ter uma CIPA montada de acordo com o quadro 1 da NR5, eu preciso ter de 20 a 29 funcionários a partir do grau de risco 3, certo? A partir do grau de risco 3.
um funcionário suplente e um funcionário titular de cada lado. Esse dimensionamento, pessoal, nós precisamos entender que ele sempre vai ser paritário. O que significa paritário? Se eu tenho de 20 a 29 funcionários, eu tenho que ter um titular e um suplente do lado do funcionário que vai ser eleito, eu também tenho que ter um titular e um suplente do lado do empregador, certo? E isso será de forma paritária ou em pares. Sempre ele vai ser espelhado, vai ser o representante de um lado e igualmente o representante do outro. Não posso ter mais de um lado ou mais do outro, certo? Então eu começo aqui acima de 20 funcionários para graus de risco 3 e 4. Para graus de risco de número 1, nós vamos constituir CIPA somente acima de 80 funcionários, igual está descrito aqui, né? E para grau de risco 2, iniciamos a partir de 50 funcionários. 51 acima, nós já precisamos ter a CIPA. Mas, para responder a nossa atividade aqui, eu preciso encontrar também o chamado KNAI 2.0. Né? Olha só, já tenho descrito aqui, na nossa atividade, o quadro do anexo 1, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, referente ao grau de risco. Então, a gente consegue observar aqui o seguinte, né? Todas as atividades que nós temos descritas no Brasil hoje, que englobam as atividades econômicas, nós temos um grau de risco. E esse grau de risco ele é definido de acordo com esse número, esse código, igual eu falei para vocês. Ele tem um KNAI definido, certo? Com esse KNAI definido, a gente vai buscando aqui o grau de risco de acordo com cada KNAI. Tranquilo? Então a tabela já está disposta aqui para vocês também, tá bom? Para que vocês possam desempenhar a atividade, certo? Temos também, pessoal, aqui a NR5 atualizada, para que a gente possa fazer o estudo mais aprofundado. Para a geração de relatório, eu preciso entender o que cabe à organização, o que cabe às atribuições da CIPA, né? Montar um pequeno resumo, igual nós somos na SAP, em que eu vou falar sobre as atribuições da CIPA, as atribuições do presidente, do vice-presidente, né? Do presidente e vice em conjunto. Como que eu vou constituir essa CIPA? Qual que é a necessidade dela, né? Então a gente vai buscar a estruturação dentro da normativa da NR5, bom? Então aqui nós temos todo o processo, o item 5.5 que fala sobre o processo eleitoral, todo o processo, as suas peculiaridades passam por aqui, todos os prazos, né? Inclusive na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode seguir esses prazos à risca, montando uma tabela. Nós temos tabelas disponíveis já para que vocês possam fazer o tal dimensionamento, né? O funcionamento da CIPA sobre as reuniões ordinárias e extraordinárias também está descrito. As empresas que têm exceção para que não sejam necessárias constituir CIPA, né? Além daquelas que de grau de risco 1 e 2, nós também temos as microempresas, né? As empresas de pequeno porte, né? Do treinamento, a carga horária mínima de 8 horas, 12 horas, 16 horas e 20 horas, de acordo com cada grau de risco. Então é importantíssimo a gente identificar o grau de risco da empresa para que a gente possa fazer o dimensionamento correto da nossa CIPA e encontrar também a quantidade correta de carga horária para cada grau de risco, né, que vai partir de 8, finalizando em 20 horas. Tá? Organização, disposições finais. O quadro da CIPA que está disposto ali, né? O anexo 1, que fala sobre a CIPA da construção civil,
que tem as peculiaridades diferentes da CIPA comum. Então, a CIPA da construção civil tem o seu anexo separado, né? É importantíssimo que a gente veja isso também. Além de falar para vocês sobre a CIPA-MIN, que é a CIPA da mineração, a CIPA da área rural, que nós temos na NR 31, tá? Também tem as suas peculiaridades e as suas diferenças. Então, é preciso que a gente identifique nessas normativas. Nós vamos falar sobre isso também na próxima aula, certo? As orientações em anexo, olha só, formulário 2 do aluno. Prezado estudante, a empresa onde você trabalha, a Teixo Roupas, possui 50 funcionários e realiza corte e costura. Aí você deverá fazer o dimensionamento da empresa. No caso aqui saiu 50, mas são 500, né? Então aqui, olha só. O que eu vou colocar no cabeçalho da minha atividade? Todas as atividades estão dispostas aqui. E a SAP por si só, né? Que nós já deixamos ela aberta, né? Então aqui eu tenho todas as atribuições e necessidades que eu preciso para a elaboração da SAP 2. O que eu peço agora, pessoal? Que é preciso que a gente comece a postar as nossas atividades, certo? Para que a gente não seja pego de surpresa ao final dessa matéria, porque daqui a pouco ela se encerra dia 23/7, né? Mas provavelmente nós teremos um momento de férias, nesse período, então ela deve se encerrar um pouco antes, tá? E nós temos 6 atividades para que a gente possa estar executando. Até o momento, deixa eu só fazer uma prévia para vocês aqui de quanto a gente tem postado, né? Da SAP 1, nós tivemos uma postagem até agora. Na SAP 2, uma postagem também. Na SAP 3, nenhuma postagem. E assim por diante. Então, eu espero que vocês realizem as postagens de forma satisfatória, tá? Para que a gente possa desempenhar a atividade como um todo, né? Aproveitando todos os momentos que a gente precisa desempenhar. Então, peço encarecidamente a vocês que a gente desenvolva as nossas atividades, né? Eu estou sempre à disposição de vocês, podem entrar em contato comigo. Não sei se eu estou no grupo de vocês. Caso eu não esteja, me coloco à disposição para que a gente possa participar, a gente possa entrar em contato, certo? E fazer uma gestão eficiente e segura das nossas atividades, tá bom? Recapitulando, caso tenham necessidade, gente, hoje a Flaviane ela não está presente, ela está afastada, né, das atividades dela. Então, o monitor que vai acompanhar vocês nesse momento vai ser o monitor Gabriel. Peço que entrem em contato com ele também, para que tirem as dúvidas. Ele tem os contatos para que a gente possa entrar em contato com vocês. Se precisarem falar comigo, pode pegar no meu contato com ele sem problema nenhum. Vou deixar à disposição dele para isso. Só preciso que vocês comecem a fazer as postagens, que a gente possa desempenhar as nossas atividades de forma satisfatória, certo? Posteriormente, deixa eu só ir fechando aqui um pouquinho. Aqui, nós teremos a SAP 3 também, né? Que nós vamos falar sobre FISPIC e a diferença hoje da FISPIC para FDS, que é a ficha de segurança, né? Uma ficha de informação de segurança. Então a gente continua na mesma empresa aqui, só que agora a gente vai aprender a fazer fluxograma também. Então essa atividade nós vamos falar posteriormente, né? Mas já peço a vocês que vão dando uma olhada para a gente identificar como elaborar, como realizar as atividades de forma satisfatória também,
a partir da SAP 3, certo? O que eu vou fazer com vocês, pessoal? Eu vou deixar preparado para vocês uma apresentação somente sobre CIPA para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar muito sobre as atividades que a CIPA desempenha, como ela vai poder desempenhar isso no momento de trabalho. Então, eu peço para que vocês entrem na nossa web e a gente possa discutir mais sobre o assunto. A gente possa fazer um treinamento básico de como vamos fazer essa atividade, tá bom? Eu vou fechar aqui agora com vocês, certo? E aguardo vocês na próxima aula, na nossa próxima quarta-feira, para que a gente possa dar sequência nas atividades de forma satisfatória, tá bom? Então, boa noite a todos. Essa aula será postada a vocês, né? Para que a gente possa dar sequência. Tranquilo?